Olá, meu nome é Saulo Popov Zambiasi e nós vamos trabalhar hoje com a parte de persistência no Android Studio em cima da linguagem de programação Kotlin. Ok, então nós vamos criar um projeto, então Start a New Android Studio Project. Nós vamos criar um projeto bastante simples baseado no Empty Activity, que é a mais simples que tem aqui, certo? Mas nada impede de vocês tentarem modelar em cima de uma Activity um pouco mais trabalhada, ok? O nome do nosso projeto vai ser Contact, ok? Então vai ser uma lista de contatos, então isso aí a gente vai fazer uma persistência para poder armazenar no nosso dispositivo. Eu dou um finish e a gente espera gerar o nosso projeto aqui. Ok, então gerado o nosso projeto, nós vamos começar a construir alguns elementos que a gente vai precisar. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para vocês é montar a interface, ok? Então através da interface a gente vai poder gerenciar os nossos elementos. Então eu vou vir aqui no Activity Main para a gente visualizar mais ou menos as informações que vamos ter na nossa base de dados. Na verdade é bem simplificado. Então eu vou armazenar, por exemplo, um ID, o nome, a idade e o telefone, certo? Então nós vamos pegar alguns elementos. Eu vou pegar alguns elementos do tipo text, que vai ser o plain text, então eu vou colocar 4 elementos aqui já. Então eu já vou arrastar aqui 4 e depois eu vou mexer nas propriedades para poder ajustar eles. O Hello World aqui, que é um text view, eu vou tirar aqui porque a gente não vai precisar, ok? Então exclui ele. Os elementos que estão na tela, já que são esses plain texts, eu vou conectar, né? Então, com os cantos da tela e com o canto superior, e cada um deles eu vou conectar com o que está acima e com os cantos da tela também laterais, certo? Só para eles ficarem organizados, ok? E a gente já mexe nos atributos para que eles fiquem ajustados conforme a necessidade desse projeto. Ok, então o primeiro, que é o name aqui, eu vou colocar, certo? Vou alterar uma informação deixando apenas como text name, ok? Então mexe no ID dele, ok? O texto que ele tem eu vou deixar vazio, certo? E eu vou colocar um hint. Esse hint eu poderia colocar como string, inclusive é aconselhável fazer isso, né? Então deixar lá no string.xml. Só que eu vou deixar ele como hardcoded aqui mesmo, porque é apenas um exemplo e isso eu já ensinei para vocês. E aqui é só para mostrar como digamos, a base de dados desse aplicativo vai ser gerenciada. Então não vem muito ao caso a gente criar aqui a internacionalização. Então, o primeiro ID, ID, Enter, ok. Esse ID aqui, na verdade, eu vou deixar ele desabilitado, tá, pessoal? Então eu vou procurar aqui o enabled aqui. E esse aqui eu vou deixar enabled false, tá? Porque eu não vou deixar para edição, certo? Porque esse ID aqui, especificamente, ele vai ser auto-incrementável, tá? E eu não vou deixar que a pessoa altere ele. Aí vamos para o próximo. Antes disso eu vou colocar aqui com layout widget, eu vou espichar para a tela toda aqui e colocar como warp content. O segundo elemento aqui, o text name. Ok, dou enter aqui. Só um pouco. Ele desorganizou aqui o de cima ali eu coloquei como text name, isso aqui era text ID. Esse segundo aqui que é o text name. Beleza? Eu coloco o layout widget match constraint, ok? Para warp content. O texto dele eu tiro porque o texto é o que eu quero digitar e eu vou mexer no hint aqui. Então vai ser name. Aqui o que vai aparecer. Opa! É que tem um autocomplete aqui que ele já busca coisa. Name. Eu dou um ask aqui, senão ele vai pegar o autocomplete lá.
é útil, mas nem sempre vai ser útil para a gente. Então, ó, o próximo elemento aqui é a idade, então text age, certo? Eu coloco no ID. No layout widget eu coloco como match constraint. Eu tiro o texto e eu mexo no hint. Ok? Onde que está? Aqui hint age. E o último é o telefone, tá? Então eu vou alterar o ID. Então é sempre importante o ID porque é ele que conecta lá na parte de programação. Então vai ser o text phone. O texto dele vai estar vazio. E o layout widget. Onde está aqui? Layout widget match constraint. E a gente vai colocar um hint para ele aqui. O hint, vamos colocar telefone e completou. Ok, a gente já tem alguns elementos básicos que são os inputs. Agora eu vou querer colocar informações, na verdade, na forma de lista, e eu vou fazer botões para fazer esse input, para adicionar, ou no caso para apagar os inputs, ou seja, dar um clean nele, deixar eles vazios. Okay? Então, se eu colocar simplesmente botões aqui, né, eu posso ajustar eles, mas eu vou colocar aqui um linear layout, tá? Então, eu vou aqui no layout, então eu vou pegar um linear layout do tipo horizontal e vou arrastar para cá, certo? Esse cara aqui eu vou conectar com os nossos elementos, certo? Em cima, nos cantos, embaixo eu não vou conectar ainda, tá? Vocês já vão ver por quê. E aí eu vou colocar dois botões aqui, certo? Então eu vou colocar um botão, então pode ver que ele esticou esse botão e eu coloco o segundo botão, agora eles ficaram meio centralizados. Voltando no nosso linear layout, certo? Eu clico nele aqui no component tree, eu vou mexer aqui em layout height, então eu vou colocar como war content. Então, vocês podem ver que o nosso layout ele vai se ajustar para o tamanho dos nossos botões aqui, tá? Então esse ajuste aqui vai deixar que a gente coloque um outro elemento embaixo, que depois vai ser a nossa list view. Então o primeiro botão aqui, eu vou renomear ele aqui, o ID dele, que vai ser button insert. O texto, eu vou deixar hardcoded mesmo, que vai ser insert. A mesma coisa o botão seguinte, eu vou renomear ele aqui, o ID para clean. Okay? Ou clear pode ser também. E eu coloco o texto dele para clear. Okay. Então temos aqui já os dois botões inserir e clear. Esse clear não é para tirar da base de dados, tá? Ele é só para apagar os textos aqui, eu poder colocar um novo campo se eu quiser. Certo. Agora eu vou vir em legacy e vou adicionar uma list view, tá? Então eu vou trazer uma list view para cá. Ok? E a gente precisa fazer aqueles ajustes da list view, né? Então eu vou espichar, né, para os cantinhos. E eu vou colocar aqui isso aqui ligado com o nosso linear layout, que vai ser o bottom, tá? Isso, acredito que tenha conectado corretamente. Eu sempre me confundo aqui nesse esquema de conexão quando o nosso elemento ele espicha todo quando eu coloco, tá? Beleza, então tá aqui o nosso layout, certo? Só que nós temos a seguinte questão: nós queremos colocar itens aqui dentro, que eu não quero apenas o nome da pessoa. Então vamos supor que eu queira colocar o nome, a idade e o telefone em cada um dos itens da nossa list view, né, desse nosso aplicativo. Então eu tenho que fazer uma list view customizada. Para que eu possa ter itens customizados na nossa list view, lembrando da aula que a gente trabalhou com o Recycle View, eu tenho que criar um layout específico. Então venho em res layout, aqui vocês veem que eu tenho o activity main, eu vou criar um novo layout que depois vai ser a representação de cada um desses itens, né? Então eu vou vir aqui new layout resource file, e esse layout aqui eu vou chamar de contact. Então vai ser um item que vai representar um contato para a gente. Ok, ele criou aqui um constraint layout.
e eu vou começar a colocar os elementos que eu vou precisar, tá? E eu vou ajustar eles, deixar mais ou menos organizado. Não quer dizer que vai ficar bonito, né? Mas vamos colocar aqui um tipo text, que é o text view. Então eu vou colocar 3 elementos, um para representar o nome, outro para representar a idade e outro para representar o telefone. Então eu vou fazer alguns ajustes. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vamos pegar o primeiro aqui, text view, né? Então eu vou colocar, renomear ele para text name. Então esse cara aqui vai ser o text name. Eu vou colocar um texto aqui, por mais que esse texto depois vai ser substituído pela informação que vai vir lá na nossa lista, tá? Então eu vou deixar aqui só a título de visualização, tá? Então eu vou colocar aqui name, certo? Opa, meu autocomplete, name, don't ask, ok, ficou ok. Então tá aqui o name, eu vou trazer ele para cima e eu vou colocar ele, eu poderia colocar num canto e tal, eu vou colocar ele no meio, só para ficar um pouco diferente, tá? Eu não sou muito bom de layout, mas eu fico brincando um pouco às vezes. Em text view, o segundo, esse cara aqui vai ser o text age, que vai ser a idade da pessoa. O texto, eu vou colocar hard-coded mesmo, que é o age, tá? Não preciso de uma string para isso. E como eu falei, é só um exemplo para mostrar trabalhando com base de dados, né? Então não preciso colocar. Então tá aqui age, e aqui nós temos o telefone, então vai ser o text phone. O texto dele eu vou deixar como telefone. E eu vou colocar, vou conectar aqui em cima em name também, conectar no outro lado. Então vai ficar a idade de um lado, telefone do outro. E aí eu vou fazer algumas mudanças aqui, só para eu deixar um pouco diferente, tá? Então eu vou mudar o text color do name, então eu vou colocar aqui cor preta. E eu vou aumentar o tamanho também, tá? Então do nome, pelo menos. Então eu venho aqui em text size. Text size, eu vou colocar como 18, tá bom aqui. Em age, eu vou só mudar a cor, tá? Então, text color, vou colocar aqui um vermelho. E no telefone, eu vou deixar uma outra cor aqui também. Então, vamos colocar uma cor qualquer aqui. E eu posso fazer uma modificação nele também, que é em relação ao tipo, tá? Então, eu vou modificar o text style aqui para itálico. Só para ficar um pouquinho diferente. Lembrando que todo o nosso layout é esse aqui. Então eu tenho que ajustar o layout só para esse pedacinho que vai ser as informações que eu preciso. Então clicando em Component Tree Layout, subindo lá nas propriedades iniciais lá, eu coloco o Layout Head como Warp Content. Tá? Então vocês veem que ele se ajustou. Então isso aqui eu já vou poder usar depois lá para a nossa aplicação. Ok? Então tendo preparado isso, agora eu posso começar a preparar a nossa aplicação, certo? Então nós temos aqui o Activity Main, já temos o Contact, então a nossa interface já está organizada. Outra coisa, antes que eu esqueça, eu clico aqui na nossa List View, ela está sem ID. Para que eu possa reconhecer lá no texto, eu vou colocar um ID, tá? List View, certo? Agora eu posso reconhecer ela lá na nossa programação. Senão não ia encontrar ela. Então agora a gente tem que começar a trabalhar com as nossas informações. Bom, antigamente eu criava tudo no meu DAO, né, quando eu trabalhava com Java e tal. E no momento agora eu trabalho com um tipo de recurso, certo? Em que a gente trabalha com o esquema do room, tá? Então como é que a gente vai fazer para trabalhar com esse tipo de room, né, para base de dados, em que a gente faz marcação em algumas classes específicas, em alguns tipos específicos do Kotlin, para poder o próprio sistema gerar o nosso DAO. Então, primeiro de tudo a gente vai ter que configurar isso. Então a gente tem que dizer para o nosso Android que ele vai configurar isso. Então a gente vai no Build Gradle. Então tem dois Build Gradle, tá? Tem um que é o do Project Contact e tem outro que é no módulo App. A gente vai dar 2 cliques nesse módulo App aqui e ele vai trazer esse ambiente para a gente, tá? Que é uma programação de configuração. Então a gente vai adicionar um plugin aqui, então apply plugin, que vai ser o Kotlin
KPT, KAPT, ok? Então tá aqui, ó, esse cara aqui, Apply Plugin Kotlin KAPT. O Gradle já está dizendo aqui, ó, você fez modificações aqui na sua configuração do Gradle e você precisa sincronizar. Só que eu vou deixar isso aqui por enquanto, não vou mexer, e eu vou fazer essa sincronização só depois que eu alterar tudo que eu preciso. Ok, outra coisa que a gente vai fazer, esse Android aqui, tá? Essa configuração a gente não mexe. Pode deixar aqui, vocês não precisam mexer, a não ser que vocês vão mexer em outra coisa. Como por exemplo aqui a versão do aplicativo de vocês e por aí vai. O que nós vamos mexer é aqui na parte de dependências, certo? Então lá embaixo em dependências vocês vão adicionar algumas novas linhas, que vai ser o seguinte, que vai ser o nosso run, né? A implementação do run. Bom, primeiro eu vou colocar a versão que a gente vai utilizar. Então def run version é igual a 2.2.3. Esta é no momento a versão atual estável, ok? Então quando vocês forem desenvolver aí, é legal vocês verem do run qual é a versão atual que eles estão, tá? Então no momento é essa daqui. Agora eu vou colocar a parte de implementação, então implementation Android X.ROM runtime agora eu digo qual é a versão, então ROM version. Então eu poderia colocar direto aqui a versão, mas eu coloquei aqui em cima porque eu vou ter duas linhas que vão utilizar aí aqui, então se eu for mudar essa versão eu já altero ali em cima, tá? É só questão de praticidade, mas vocês poderiam colocar a versão aqui mesmo, tá? No lugar dessa variável. E o outro é o KPT, certo? Como no caso a gente está trabalhando com Kotlin, né? Então Android X.ROM ROM compiler a versão ROM version, ok? Então vamos sincronizar isso aqui, vamos ver se está tudo ok. Tá aqui, sucesso. Então a gente conseguiu colocar aqui o plugin, né? Adicionar o plugin que a gente precisa. E agora eu vou começar a criação da nossa base de dados. Tá? Então, para começar a criação da base de dados, a primeira coisa que a gente precisa fazer vai ser a representação das tabelas, ou, digamos, a estrutura da tabela, a estrutura dos nossos objetos de transferência. Então, para isso, eu vou criar um objeto de transferência aqui onde está o com, Arisa, contact. Então, onde está o mainActivity.kotlin, certo? Eu vou criar uma nova classe Kotlin, certo? Que eu vou chamar aqui de contact. E vou dizer que é uma classe. Então, dou dois cliques aqui e eu começo a programar essa nossa classe aqui. Bom, essa classe aqui, eu vou colocar aqui agora uma marcação, tá? Então, eu coloco @entity, certo? E eu dou enter, certo? Isso aqui vai ser incluso aqui para o nosso projeto. Aí eu começo a colocar aqui os atributos que vão ser desse contact, certo? Então eu vou colocar aqui @primary key autogen autogenerate igual a true. Então o que eu fiz aqui? Eu disse que a nossa primary key é auto-incrementável, ok? Então eu vou dar um alt enter aqui para dar um import no primary key. Só que ainda não terminei, tá? Então eu ainda tenho que terminar a implementação dessa classe, porque aqui eu estou dizendo que é a primary key que vai vir, mas qual é a primary key? Que vai ser essa variável var id long, que vai ser do tipo long. Então no caso aqui, para que ela seja auto-incrementável, eu coloquei ele como long, tá? Então precisa ser como long. Observe que aqui eu não tenho vírgula, porque na verdade isso aqui é uma marcação referente a essa variável, tá? Só que eu coloco embaixo aqui para ficar mais fácil de se ler. Depois eu coloco vírgula, porque vai vir uma próxima variável. A próxima variável daí vai ser o name. Então var name string, certo? Agora eu vou colocar uma nova variável. Lembra que a gente tem o age e tem o phone, ok? Então var age int e var phone string, certo? Então tá aqui, ó. Eu já tenho os elementos, mas por exemplo eu posso colocar marcações em todos os elementos. Então, por exemplo, eu poderia dizer, passar uma informação sobre a coluna. Então, por exemplo, ó, column
inf, ok? Então isso aqui é a informação de uma coluna. Name é igual a contact age. Então eu posso dar, por exemplo, um apelido, um outro nome aqui para esse cara aqui, ok? Então, deixa eu ver aqui. Esse aqui eu vou dar um Alt Enter para adicionar, né, o nosso import. Beleza, então aqui eu já tenho o nosso elemento, que vai ser a nossa entidade, ou o nosso objeto de transferência lá no DAO. A partir daqui, o que eu vou criar? Eu vou criar o nosso DAO, certo? O DAO vai ser o DAO, na verdade, é Data Access Object. É como a gente vai gerenciar o acesso aos nossos objetos aqui do nosso banco de dados através de uma classe específica que vai gerenciar isso. Então eu vou criar aqui uma nova classe Kotlin, certo? Essa classe, na verdade, aí eu vou colocar aqui Kotlin Class a princípio, mas essa classe, na verdade, vai ser uma interface, tá? Então eu vou chamar ela de contact DAO. Então ela é um tipo interface, certo? Essa interface, eu vou dizer que eu vou dar uma marcação para ele dizendo que é um DAO. Eu dou um Enter aqui, deixa eu dar um Alt Enter aqui, já importou ali. Então eu estou dizendo que ele é um DAO. E eu vou começar a colocar as queries que eu vou querer utilizar. Então primeiro, eu vou fazer uma query para listar tudo. Então eu vou fazer uma marcação dizendo qual é a query que eu vou fazer. Eu vou dar um select asterisco from contact, que é a minha base de dados, ok? Esse query aqui eu também tenho que dar um Alt Enter para fazer um import, né, lá do Room. E aí eu implemento aqui, e na verdade não implemento, né, crio a interface do método aqui. Então fun, eu vou chamar de all, que ele vai retornar uma lista de contatos. Ok, então tá aqui essa implementação. Podem ver que é uma interface, eu não estou implementando, só estou dizendo o que eu quero que faça a query e o que ela vai retornar, tá? Então esse tipo de query, eu faço um retorno de algum tipo de elemento específico conforme, né, a query que eu estou fazendo, tá? Agora eu vou fazer um insert, então insert, vou dar enter, ele já adicionou lá. Eu vou colocar a interface da função, então fun insert contact. Eu vou entrar com o objeto de transferência contact e vai retornar um long. Esse longo significa o ID específico do meu contato ali, que é aquela chave primária lá que eu coloquei para vocês, tá? Aí nós vamos ter o delete, dou um enter aqui, na verdade eu vou dar um alt enter para importar. Fun delete com contact, contact, então é do tipo contact, né? Ele não vai retornar nada, só vai excluir, então não preciso colocar aqui. E eu vou fazer uma query específica que ela vai informar se existe um campo específico a partir de uma informação que eu vou passar, que é o ID, tá? Então eu vou fazer uma nova query que vai ser select count ID. Então vai retornar 0 se não existir, tá? From contact where ID é igual a id, certo? Então podem ver que eu coloquei aqui aquele tipo de formatação, né, que esse id vai ser substituído pela informação que eu vou passar com um parâmetro e vai ser subsequentemente conforme as informações que eu vou criando, né? Então no caso aqui a gente só tem um parâmetro, from exists, então o nome da função, o parâmetro que eu passo, id:long, ele é do tipo longo, e eu retorno um int, né, dizendo a quantidade que existe desse ID. É claro, se ele existir vai ser só um, porque ele é chave primária, então não tem como inserir mais um. Se ele não existir, vai retornar 0, essa função, ok? Então essa função vai retornar esse count aqui e vai dar essa informação pra gente. Ok, agora eu tenho que criar o nosso gerenciador da nossa base de dados. O nosso gerenciador da base de dados, no caso, quando eu fazia em Java, era o nosso holder, certo? Que é aquele cara que vai gerenciar as informações, vai dizer a versão da nossa base de dados, para que eu possa fazer atualizações e por aí vai. Então eu vou criar, e esse holder vai ser uma classe abstrata, tá? Então eu vou criar aqui uma classe Kotlin, certo? Eu vou chamar esse cara aqui de app database, né? Então eu vou criar como classe
E eu vou alterar isso aqui para abstract class, certo? Vai ser uma classe abstrata e eu vou colocar aqui uma marcação, certo? Para dizer que essa classe abstrata vai gerenciar aqui o nosso contact. Então vamos lá. Database entities é igual a as nossas entidades que vão ter, né? No caso, contact class. Então, e a versão. Então aqui version igual a 1. Então aqui eu estou dizendo que nós estamos gerenciando a nossa classe contact.class, que é o nosso objeto de transferência, e nós estamos na versão 1, certo? Da nossa base de dados. Agora eu vou dar um Alt Enter aqui para importar o database, tá? E agora eu começo a implementar isso. Na verdade, esse app database eu vou herdar, certo? Do room database. Room database, certo? Vou dar um Alt Enter para importar aqui. E esse room database ele está dizendo que eu preciso colocar um construtor para inicializar, certo? Então eu vou colocar aqui, peraí. Então, abstract fun contact DAO, dois pontos, contact DAO. Ok. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse cara aqui ele tem que ser o construtor aqui. Ok, então tá aqui. Então eu já disse que essa classe abstrata do tipo que herda room database, certo? Ele vai ter um método aqui para que a gente vai precisar chamar, ok? E nós estamos dizendo que nós estamos trabalhando com as entidades, as entes ou objetos de transferência. No caso, um só, o contact, dois pontos class, e nós temos a versão 1 dessa base de dados. Se eu alterar a versão, eu tenho que fazer aqui o esquema de alteração, né, de update. Ok, agora que a gente já tem a base de dados, a gente pode começar a criar a nossa aplicação. Mas lembrando, novamente, a nossa list view aqui, ela é customizada. Inclusive eu já criei aqui o nosso XML dessa visão customizada. Então eu preciso fazer um adapter específico, tá? Então eu preciso herdar de adapter comum, fazer um adapter específico para gerenciar essas informações. Então eu vou criar aqui também como um Kotlin. Então new Kotlin file class, que vou chamar de myAdapter, tá? Bem simples aqui, myAdapter. Eu digo que isso aqui é uma classe Kotlin e agora eu começo a programar esse cara, tá? Então eu vou gerenciar aqui os atributos já como constructor também. Então eu vou criar aqui private val context, do tipo context. Então isso aqui, lembrando, tá, pessoal, isso aqui é o contexto que vem lá da nossa aplicação, que é o primeiro parâmetro aqui para criar o nosso adapter, e o outro é a nossa lista, tá? Então vamos lá, private val list, dois pontos, array list, ok, do tipo contact. Eu coloquei aqui como array list porque a gente vai precisar de alguma função do array list, tá? Isso aqui vai herdar de base adapter, certo? Eu vou dar um Alt Enter nesse base adapter e importar. E aí vocês podem ver aqui que ele já vai reclamar porque você tem alguns métodos para implementar. Se for só dar Alt Enter, ele pede para ele implementar todos os métodos aqui, certo? Que a gente precisa. Então, ó, são esses 4. Eu dou um OK aqui, certo? O getView, que é a implementação um pouquinho mais complexa, normalmente eu gosto de colocar ele mais lá embaixo, tá? Então eu vou deixar ele aqui e a gente vai implementar aos poucos cada um desses elementos, certo? Bom, uma outra coisa que eu vou precisar trabalhar com fazer um layout inflator, tá? Ou seja, que vai ser a parte que vai gerenciar o nosso layout que a gente vai utilizar nesse adapter aqui, certo? Então eu vou criar aqui como um atributo da nossa classe aqui, né? Que vai ser o private val inflator, que vai ser do tipo layout inflator, certo? Já dei enter aqui, que vai ser igual a context. Ó, lembra que esse contexto vem da aplicação get system service,
E daí a gente vai pegar context.layout inflate service as layout inflator. Ok. Beleza? Então a gente já setou esse cara, que vai ser o inflator que a gente vai precisar e depois a gente vai usar ele, tá? Então deixem ele aqui. Agora vamos implementar as 4 funções que ele já trouxe aqui, os 4 métodos que ele já trouxe aqui, que são os mais simples, tá? Existem outros que dá pra gente implementar, mas esses aqui são os mais importantes. O getItem é o seguinte: a partir de uma posição que eu tenho lá na minha list view, que eu clicar, certo? Eu vou vir aqui, ele vai chamar esse evento e vai me retornar um elemento numa posição. E isso eu tenho que agora buscar da minha lista, certo? Então eu faço return list position. Então retornei o elemento que está naquela posição da nossa lista da list view, tá? O get id do item, então return é o próprio elemento daquela posição da lista, list position, só que eu vou retornar o id, certo? Então retornar o id, bem simples aqui, tá? Por enquanto. E aqui é só o tamanho, a quantidade de elementos que tem na nossa lista. Então list.size. Ok, então até aqui tudo bem, tudo fácil. E o último, esse cara aqui, primeiro de tudo, eu tenho que retornar uma row, porque o que é essa row? Eu vou trazer as informações dessa row, que vai ser um dos componentes, um dos itens da nossa list view, certo? Então primeiro eu tenho que dizer, né, qual é o tipo de layout que eu estou utilizando. Então val row é igual inflator. Ó, agora a gente vai usar o inflator, tá? Ponto inflate. Daí eu busco lá r.layout.contact, que foi aquele cara que a gente criou aqui, ó, que esse daqui, ó. Esse aqui é o layout que eu estou utilizando e ele já vai ser reconhecido aqui, né? Então eu coloco vírgula parent, vírgula false. Então isso aqui não precisa se preocupar por enquanto. Só vocês saberem que eu estou buscando the row. Agora eu vou linkar os nossos elementos aqui, que são visuais, como variáveis aqui dentro no nosso método. Então eu vou criar algumas variáveis que vai ser val name, text view, ok? Que vai ser esse row aqui que eu estou trazendo lá do layout, ponto find view by id, e aí eu busco, né? r.id.text name, que é o nosso elemento que está lá. E os outros, então vamos lá, val age, né, age, text view, igual row.find view by id, r.id.age, text age, ok? E o último que é o telefone, val phone, text view, igual row.find view by id, r.id.text phone. Ok? Então estão aqui os nossos elementos. Eu linkei os atributos lá do nosso view com as nossas variáveis aqui, e agora eu começo a colocar essas variáveis numa informação do tipo contato. Ok? Então vamos lá. Val contact é igual get item position. Por quê? O que aconteceu? Para cada posição aqui da nossa getView, ele vai criar um objeto de transferência do tipo contato e vai retornar o objeto. Ah, mas espera aí, esse getItem aqui, se eu vier aqui em cima, vocês vão ver que ele retorna N. Então aqui eu posso simplesmente já colocar para o tipo que eu estou retornando, contact. Ok? Então já retorno do tipo específico que eu quero, aí eu coloco dentro desse contact e ele já vai ser reconhecido como um tipo contact. Nem preciso colocar, por exemplo, contact, certo? E nem preciso fazer também um typecasting, tá? Então eu já deixo ali específico para esse tipo que a gente está utilizando, ok? E aí eu vou colocar essas informações nas variáveis lá. Então name.text é igual a contact.name. Agora eu estou retornando as informações lá desse meu contact que eu busquei do getItem, certo? Não tem ponto e vírgula, tá? Isso não é cota. Vamos lá. Age.text é igual a contact.age.toString, porque lá entre o contact ele está como inteiro, né? E o outro que é o phone.text é igual a contact.phone.
certo? Então tá aqui, já busquei as informações e agora esse cara aqui, ele vai retornar uma view, certo? Qual que é essa view? Essa row aqui que eu dei um inflate, que eu coloquei que eu criei as variáveis, que eu coloquei os elementos, etc. Nessa row. E aí eu faço o seguinte, digo que return row, ok? Então eu vou retornar essa row, não tem ponto e vírgula. Tem costume de colocar. Vamos ver que tem um errinho aqui. Aqui, size, digitei esse cara errado aqui. Vamos ver, muitos vezes erro de digitação. Aqui, ó, vamos ver aqui, return, tá, tem que dar um return, né? Vamos terminar de corrigir tudo antes de ir para o próximo passo. Ok, então já criamos o nosso adapter. Então, ó, a gente já tem nossas interfaces, certo? Que é o ActivityMin, e nós temos cada um item aqui vai ser dessa nossa lista de contatos aqui embaixo. Nós já criamos o nosso objeto de transferência, já configuramos antes o nosso Gradle, já criamos nosso objeto de transferência, já criamos o nosso Contact DAO, o nosso gerenciador da base de dados, certo? Nós já criamos o nosso adapter lá para gerenciar a list view, conforme a nossa lista de contatos. E agora a gente vai voltar para o main, e nesse main aqui eu vou fazer a implementação do aplicativo em si, ok? Então vamos fazer isso. Então primeiro de tudo eu vou criar a nossa base de dados aqui, tá? Então linkar, né? Então val database é igual room.database, database builder. Então vou dar um alt enter aqui. Vou dar um enter aqui. Esse cara aqui, esse database builder, eu vou colocar as informações dele e eu vou dizer o seguinte, é porque não é aconselhável que a gente trabalhe com um esquema de base de dados na nossa query principal aqui, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, allow, com dois L's, allow main thread queries. Então para mim a gente poder trabalhar com queries aqui, ponto build, certo? E aí eu vou passar as informações aqui que eu preciso. Então eu passo contexto, eu passo nossa app database, que é quem ele vai gerenciar, class.java, e aqui eu vou colocar essa informação aqui, text story database, que é o tipo aqui que a gente vai precisar. O run aqui eu vou dar um alt enter para ele dar um import, e ele já está configurado aqui na nossa base de dados, certo? Para o nosso aplicativo. E agora eu começo a colocar os elementos. Então, primeiro, vou linkar aqui o nosso Contact DAO. Então, val Contact DAO pequenininho aqui vai ser igual a database.contactDAO, certo? Que eu vou buscar lá da nossa database. Então, vamos lá para a base de dados aqui, ContactDAO, que é esse cara aqui que eu criei, né, com base que ele vai retornar o ContactDAO. Então, esse cara aqui é só o gerenciamento, tá? E agora eu vou linkar os nossos elementos. Quais são os elementos? Então tem aqui, ó, o ID, o name, age e telefone, ok? Então são esses elementos principais, não esquecendo da list view também, que já coloquei o ID aqui. Não esqueçam o ID, senão não vamos encontrar ela lá. Então val edit ID, dois pontos, edit text, igual find view by ID, .id.edit ID, certo? Isso aqui eu vou meio copiar e colar, porque são quatro, eles são bem parecidos. Isso eu vou alterar, tá? Para não ficar ter que digitando tudo. Então, name, age, phone. Vou alterar aqui também. Name, age, phone. Ok. Então eu já tenho os nossos elementos, a princípio já estão conectados. Deixa eu ver o que ele está dando de informação aqui. Edit ID. Deixa eu ver. Ponto ID.edit. Deixa eu ver se eu coloquei o nome correto aqui nos nossos elementos. Eu coloquei como text
Aqui era para ser edit, tá? Porque não são só textos, né? Tá? Edit. Então, vou colocar como edit mesmo, porque para mim... Não, edit, ó, text name. Porque o text eu deixo só quando eu não... Só quando é um texto que eu não vou alterar e tal. Então eu só confundi aqui. Vamos alterar. Veja, ajusta lá pra mim. E agora ele já tá achando. Edit. Aí, pronto. Já arrumei lá o probleminha que tinha. Agora continuamos. Vamos colocar os botões. Então, val button insert do tipo botão. Vamos dar um Alt Enter aqui. Igual find view by ID. Alt Enter. Find view by ID. r.id.button insert. E o outro val button clear do tipo button, que é igual ao find view by ID r.id.button clear. Beleza, já tenho temos os nossos elementos aqui. Ainda falta a nossa list view, né? Então vamos colocar aqui val list view, dois pontos, list view, ok? Então ela vai ser do tipo list view, que vai ser igual a find view by ID. Aqui tá com algum problema aqui. Ah, tá, faltou isso aqui. View by ID vai ser r.id.listView, que a gente colocou o nome lá. Esse cara aqui, a gente dá um Alt Enter e já coloca os nossos imports. Agora eu vou configurar a nossa lista, tá? Então primeiro eu vou criar a nossa list aqui para ser reconhecido aqui no nosso ambiente. Então val list é igual a array list do tipo contact, certo? Então aqui está a nossa lista que a gente vai utilizar, que vai ser colocada dentro lá da nossa list view e que vai ser gerenciado pelo nosso myAdapter, ok? Então vamos lá, a gente agora gerencia o nosso adapter, então val adapter, que vai ser igual myAdapter, e aí eu coloco, ó, lembra que eu passo como parâmetro contexto, que é o this, e a nossa lista, que é essa lista aqui que a gente criou. E a gente adiciona isso e conecta com a nossa list view. List view.adapter igual a adapter, que é esse cara aqui que a gente acabou de criar. Certo? Então aqui eu já linkei a nossa lista. Só que eu vou fazer o seguinte agora, tá? Então vamos imaginar que vocês estão com o aplicativo fechado e vocês vão abrir ele. Então quando vocês abrem ele, vocês têm que carregar o que já está na base de dados de vocês, certo? Então vocês vão buscar tudo que está em contato DAO. Então vamos pegar aqui, ó, que é esse select asterisco from contact. É claro, se for uma base de dados muito grande fica meio complicado, mas no aplicativo, no smartphone, muitas vezes não vão colocar todos os dados lá numa só página, numa só list view. Então vamos considerar que a gente vai fazer um request aqui, buscar um select, que vai ser contact dao.all. Então isso aqui vai retornar uma lista. E a gente adiciona isso aqui na nossa lista. Então list.addAll, tá aqui, e eu pego, adiciono todos os meus elementos que eu busquei do contact DO, ok? Aí eu tenho que dizer para a nossa list view que foi alterado. Então adapter.notify dataset changed e edit name set fox request fox, ok? Então tá aqui, eu coloco o foco lá para o nosso edit name, que é onde eu vou começar a inserir novos membros. Agora eu vou começar a colocar os nossos métodos que a gente vai precisar. Então, na verdade não é bem os métodos, mas são as, digamos, os eventos que eu vou precisar gerenciar. Então os eventos são, vamos voltar aqui para a nossa interface. Botão insert, então eu insiro os elementos que estão aqui em cima. Segundo,
o botão clear. Clear vai só limpar os campos aqui em cima. Ok, quando eu clico num elemento da minha list view, eu vou trazer os dados aqui para os nossos inputs. E quando eu seguro com o botão apertado, certo, algum elemento da nossa list view, eu apago eles. Ok? Então é basicamente isso que eu vou fazer, apago aquele elemento. Então vamos voltar aqui para o main e vamos começar com o nosso botão clear, ok? Então botão clear ponto set on click listener, eu vou pegar esse primeiro aqui mesmo, tá? Não preciso de parâmetros. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, edit id ponto set text, vou colocar como 0, tá? Então que vai ser um default aqui. Edit name ponto text ponto clear, edit age ponto set ponto text ponto clear. E a mesma coisa para o fone. Edit fone.text.clear. Então, apaguei os meus elementos. Só que é o seguinte. Essa operação aqui eu vou fazer mais de uma vez. Então, eu posso criar aqui internamente de um método. Aqui, podem ver que eu estou no método create, no nosso Kotlin. Eu posso criar um submétodo aqui dentro para ser utilizado nesse método. Então, eu vou criar aqui clear inputs, por exemplo, certo? Nesse clear inputs, eu vou colocar esses caras aqui e dentro do set on click listener do botão clear, eu chamo clear inputs. Certo? Vocês vão ver que depois eu vou reutilizar isso aqui, tá? Então eu posso ter uma funçãozinha aqui dentro que faz isso para mim. Ok. Agora eu vou fazer a operação de quando eu clico no botão OK, o botão inserir, certo? Então vamos lá. Essa é a função um pouquinho mais chatinha, mas não é tão difícil assim. Vamos lá. Button insert ponto set on click listener. Ok, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou retornar o ID que está lá no nosso campo texto. Então val id é igual edit id ponto text.toString, certo? Primeiro eu transformo em string, porque eu estou trazendo lá do nosso campo, ponto toLong. Ok, então eu transformo em long aqui. Okay. Porque esse ID é do tipo long. Daí eu vou buscar um name também, porque se eu não coloquei nada no name, então não adianta eu inserir. Então alguma coisa tem errada, então eu vou verificar o name. Então val name é igual a edit name.text.toString. Então retorno essa informação, coloco numa variável do tipo string para fazer a comparação. Então if name for diferente de vazio, eu insiro alguma coisa. É claro, eu poderia fazer um teste, colocar um string ali e tal. Então dá para fazer um teste um pouco mais inteligente do que isso, mas isso aqui é um teste simples só para exercício. E agora eu posso inserir um elemento. Então eu vou começar a criar um objeto de transferência para inserir na nossa base de dados, que é um tipo contact. Então val contact, que é igual contact. Agora eu começo a passar as informações que vai ter. Então eu vou ter o ID, que eu já peguei ele em cima, eu tenho o name, e aí eu tenho os outros elementos que também vou passar aqui, né? Então no caso a idade eu passo como inteiro, né? Então edit age ponto text ponto toString ponto toInt, okay? Então é como inteiro, e eu tenho um outro campo que é o fone, tá? Então vamos lá, edit fone ponto text ponto toString. Então isso aqui é só do tipo string. Então aqui eu passei todos os elementos que eu precisava aqui para nossa classe de contato, certo? Então essa classe agora eu vou inserir, só que lembrando, se ela já existir, eu vou fazer um update. Então não é inserir um novo. Se ela não existir, aí sim eu insiro. Então como é que eu sei que ela existe ou não? Através daquele método, certo? Que eu criei aqui, vamos ver aí em cima do contact DAO, que é esse cara aqui, o exists. Então eu passo o ID, verifico se ele existe. Se ele existir, vai retornar 1, se não, vai retornar 0. Tá? Então vamos fazer esse teste aqui. Então vamos lá, if contact DAO.exists, eu passo o ID aqui. Se for 0, quer dizer que não existe. Então eu vou inserir. Então list.add, eu insiro na nossa lista, né, o contact que eu acabei de criar.
Essa lista aqui, lembrando, não é na base de dados, é só da list view que eu vou gerenciar, e depois inclusive eu tenho que dar um adapter na Notify Dataset Change. E aí eu insiro na base de dados. Então contact contact.id. Então esse aqui é o ID só para conferir, né? Na verdade, contact DAO.insert. Então ele retorna o ID, mas não preciso contact. Então eu insiro o objeto de transferência na nossa base de dados. Ok, então isso é se não existir ainda. Mas se existir, então eu entro nesse else aqui, porque eu vou fazer uma alteração. Então eu faço contact DAO.update. Vamos ver se está certo aqui. Contact DAO.update. Deixa eu ver. Contact DAO. Eu não coloquei o update aqui, tá? Então a gente vai fazer esse update porque eu esqueci, tá? Mas é fácil, certo? Então tem o insert, update, dou um enter, fan, update, contact, response, contact e não retorna nada. Beleza, tá aqui. Agora eu já reconheço ele aqui. Sabia que tinha alguma coisa errada. Então o que eu vou fazer o update? Do meu objeto de transferência, que vai ser o contact, certo? Então beleza, agora eu já fiz o update na nossa base de dados e eu preciso continuar, certo? Lembrando, agora eu tenho que atualizar a minha array list. Eu atualizo ela inteira? Não preciso, senão vou ter que buscar tudo do DAO ali e colocar tudo de novo. Então uma coisa que eu posso fazer é simplesmente navegar a minha lista e verificar se existe um cara com aquele ID e eu atualizo. Então eu vou utilizar aqui um recurso do Kotlin, que é um for each na nossa lista, tá? Atualizando os próprios elementos. Então list.forEach, eu vou pegar esse cara aqui. Aí eu faço o seguinte, esse for each. If it, ou seja, este elemento atual do nosso for each.id for igual ao nosso contact.id, certo? Então que é um cara que a gente quer inserir. Se for igual, significa que eu quero alterar esse cara aqui. Então it.name é igual a contact.name, it.age é igual a contact.age, já que é o nosso objeto de transferência, né, que estou utilizando, e it.phone é igual a, peraí, faltou um ponto, .phone é igual a contact.phone. Esse it aqui representa o elemento atual do nosso for each, certo? Então é como se fosse aquele objeto que estamos pegando, etc. Certo? Beleza, então saindo aqui, ó, quando eu conseguir inserir ou atualizar, então depois desse else aqui, aí eu faço o seguinte, ó, clear inputs, né? Esses inputs para poder inserir um novo elemento. Aí eu aviso para minha array list que foi atualizada. Então adapter.notify dataset changed. E aí eu coloco o foco lá no meu edit name novamente. Edit name.requestFox. Ok, então já está lá. Então o que eu fiz aqui? Já fiz nosso insert. Mas agora nós temos que gerenciar o nosso clique na nossa array list, para que a gente possa chamar os elementos lá para cima, né, para a gente poder alterar. Ou o nosso longo clique longo, né, que vai ser onde eu vou excluir os elementos. Eu não vou fazer teste para verificar se está tudo ok, se para validar, etc. Eu vou fazer bem simples, tá? Então aqui vamos começar com um clique normal. Então list view.set on click listener. A gente vai pegar esse segundo elemento ali do click listener, tá? Que ele traz os parâmetros, tá? Então que são parent, position, etc. Porque a gente vai precisar disso aqui, tá? Então vol c ou contact é igual a list position. Então, ó, aqui nesse list position eu vou lá para nossa lista e eu pego o elemento da posição position, tá? Então eu retorno ele e aí eu faço o que? Edit id, eu coloco lá nos nossos inputs. Então set text, aí eu coloco contact.id.toString, certo? Porque lembrando ele é um long, né? Então eu vou colocar lá no nosso campo uma string. Aí depois edit name.setText contact.name. Ok, então coloquei o nome.
Agora eu vou colocar a idade, então edit age.setText contact.age.toString. Então eu vou transformar isso aqui em string também, que ele é um inteiro, né? E o telefone, edit phone.setText, né? Então contact.phone. Então peguei aqui o nosso telefone, ele está como string mesmo, então não preciso mais me preocupar com isso, certo? Então trouxe um nosso elemento lá para os nossos inputs. E o último evento que vamos gerenciar aqui, list view set on item long click listener. Também vamos pegar o segundo elemento, porque ele já traz os parâmetros e nós vamos precisar disso. Esse cara aqui, nós vamos precisar retornar alguma coisa, no caso booleano, então eu já deixo um true aqui para ele sair esse erro. E eu começo a fazer a nossa ação. Então, primeiro de tudo, eu vou ver qual é o elemento que está na nossa lista que eu peguei. Então, val contact é igual a list position. Então, eu vou retornar o objeto de transferência que está lá na posição da nossa lista, certo? Não na nossa base de dados, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, vou remover esse elemento da nossa lista. Então, list.remove o próprio elemento que é contact, né, que esse cara aqui. Então ele já vai excluir da nossa lista. Aqui está com 2 N's. Opa, consertei. Removeu da nossa lista. Agora nós vamos remover da base de dados, tá? Então contact dao.delete contact. Agora a gente excluiu da base de dados e agora a gente faz o notify dataset changed, né? Então adapter.notify dataset changed para dizer que nós mexemos na nossa list view, ok? Beleza, então a princípio isso aqui está funcionando, então vamos ver rodar aqui na nossa máquina virtual, tá? Então vamos compilar aqui, rodar. Aqui rodando. Então podem ver aqui a nossa interface. Então o ID ele não tem acesso aqui para a gente digitar, então vou colocar aqui Saulo Popov, idade 46, telefone 999. Vamos dar um insert aqui, vamos ver se está tudo ok. Deu algum erro aqui. Então tá, vamos observar aqui no nosso logcat aqui, que ele está rodando aqui, e vamos executar novamente para ver o que foi esse erro, tá? Então vamos lá. Então executamos. Aqui, ó. Saulo. Então vamos colocar a idade, qualquer número aqui, vamos ver o que ele deu de erro aqui, certo? Então vamos vir aqui, ó, um input 2 pontos aqui, vamos vir aqui onde está um erro possível. Então vamos analisar aqui o que aconteceu, certo? Então aqui nós temos um ID, edit text, edit ID, certo? Ponto. ToString, ponto toLong. Então a princípio está ok aqui. Isso aqui eu vou pegar do nosso. Vamos ver se esse edit ID está ok. Porque aqui pode ser alguma coisa que a gente colocou errado lá, certo? Nossa informação. Então vamos pegar edit ID, esse cara aqui está correto. Activity main, tá? Edit ID está aqui, ok. Nós temos o hint, o text está como vazio, né? Então de repente eu estou pegando porque aqui eu estou considerando ele como too long, né? Então aqui ele está como ID, o texto inicial dele aqui, ele está como vazio. Eu vou colocar o texto inicial dele então como um 0, ok? Então vamos lá, texto inicial, text, aqui. Vou colocar como 0 aqui inicialmente, ok? Então vamos ver se foi apenas esse problema, porque ele tentou pegar um tipo texto aqui. Fechar o aplicativo.
aplicativo, vamos dar um stop na aplicação e vamos tentar novamente. Ok, vamos tentar agora. Saulo, idade 46, telefone 27. Ok, agora funcionou. É porque o campo aqui estava como 0, né? Então ele não conseguiu avaliar esse elemento aqui. Então se eu vier aqui tentar adicionar um novo elemento, certo? Está aqui, foi inserido. Quando eu clicar aqui num elemento, eu posso alterar ele. Então, vou dizer Popov, certo? Então, ó, podem ver que ele não inseriu, ele alterou um elemento já existente. Se eu clicar aqui num outro, aqui, ó, tá aqui, ó, ele traz atualizações. Se eu der um clear, ele apaga tudo aqui. Então, eu posso adicionar um novo, né, elemento aqui. E também eu posso, com um clique longo, certo? Por exemplo, apagar um elemento. Apaguei, certo? Então, clique longo. Não estou fazendo verificação, certo? Se eu quero apagar ou não, ok? E apenas inserindo. E eu posso inserir. Ó, se eu for tentar inserir um elemento e o nome aqui está vazio, ele não vai inserir, tá? É claro, precisava, para ficar mais robusto esse aplicativo, precisava fazer mais alguns testes, tá? Mas a título de exemplo, de teste, de verificação, de aprender a trabalhar com a base de dados, eu acho que já é mais do que suficiente, ok? Então ficamos aqui. Obrigado por assistirem esse vídeo até o final.